Olá, bom dia, bom dia. Vamos hoje para o nosso aulão, segunda parte do segundo módulo, do Instituto de Vencedores. Eu queria convidar você que está aí do outro lado, colocar a mão na tua cabeça, fechar os teus olhos, Começa, põe a mão no teu coração, comece a agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te dou graça por mais esse dia, que foi um presente do Senhor em nossas vidas. Quero, Pai, nessa manhã também poder dizer que somos gratos a Ti, pedimos perdão para nossas falhas, nossos pecados, que através, Deus, dessa mensagem nós possamos ser instruídos, ser, Pai, fortalecidos na Tua palavra, na verdade. Senhor, em nome de Jesus, constrói o Teu querer em nossas vidas, que possamos sair daqui mais cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje é sobre o ser humano e os conceitos da cura da alma. A conversão, ela também é chamada de novo nascimento, É o primeiro passo do processo da restauração da alma. Então, as experiências vividas na conversão, elas causam um grande impacto na vida das pessoas. Ou seja, a experiência que você vive quando você se converte, isso causa um grande impacto na vida das pessoas. Ou seja, é a experiência de você vivenciar algo novo e tremendo. Então esse é o primeiro passo para a cura da alma, porque nós éramos pessoas de um certo ponto feridos, destruídos emocionalmente, fisicamente, nem tanto, mas principalmente emocionalmente e espiritualmente. Nós éramos pessoas às vezes sem muita perspectiva, vivíamos conforme nos contribuía e não lutávamos contra isso, porque desde o princípio nós nascemos e fomos criados, e aí existiram coisas que foram deixadas para trás. Só que devido o encontro que você teve com Jesus, que é o primeiro impacto que você teve, ali você entende a importância de você lutar para que a sua alma seja restaurada, você seja curado e você entra nesse processo da cura da tua alma, A cura da alma, lá em Salmos, capítulo 19, versículo 1, fala que ela é chamada de restauração na Bíblia, que fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha só, o poder que a palavra do Senhor tem, o poder que a presença do Senhor tem para restaurar a alma, ou seja, curar a tua alma. É chamada de restauração, Então, outro nome para esse processo também é a salvação da alma, que fala lá em Tiago, capítulo 1, 21, fala assim: acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a palavra que foi implantada em vosso coração, acolhei com mansidão, Porque ela é poderosa para salvar a alma. Então, ou seja, a cura da alma, ela é o quê? Resumindo, ela é a restauração e ela é salvação. Então, quando a sua alma ela é restaurada, quando a sua alma é salva, você de certo foi curado. Muitas pessoas, elas vivem feridas, e pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Então, quando nós somos curados, nós também é causado um impacto em nós, que nós retribuímos isso e transmitimos isso para outras pessoas que estavam feridas, que estavam destruídas, e aí, através da minha e da sua vida, que foi uma pessoa curada e restaurada pela palavra do Senhor, pela lei do Senhor, pela presença do Senhor, aí você também cura outra alma, A experiência do novo nascimento, ela é comparada com uma criança, Que desde o início, uma criança, ela precisa muito do cuidado, do leite materno, por exemplo. Mas chega um período, um ciclo da vida, os ciclos vão se passando e vai exigindo da criança uma maturidade. Cada ciclo vai exigindo dela uma demanda para que ela possa, de uma certa forma, claro, se adaptar ao novo, Então tudo começa com leite materno. É necessário esse leite materno no início, mas daqui a meses vai ter que comer uma coisinha mais sólida,
vai ter que, daqui a anos, vai comer uma coisinha mais sólida. E depois vai chegando ciclos da sua vida que precisam enfrentar os obstáculos e não tentar esconder ou enclausurar esses obstáculos, esse desafio, esses problemas, porque eles virão à tona. Então é necessário que tratamos isso para que para que não venha à tona e depois você não ter suporte para vencer essa situação. E aí chega ao nível de que, se Jesus não tiver encontro com você e você não perceber, não tiver esse impacto, a tua alma não será restaurada, não será curada. Então permita ser tratado, permita passar pelos processos, permita, na verdade, lute para prevalecer diante das dificuldades que virão em cada ciclo da sua vida, e prevaleça, porque Deus é contigo. Amém? Então, assim, aqui a gente entende que, vou dar um exemplo aqui do livro do Bom Samaritano, né? Aqui a gente fala do processo da cura. Antes de eu falar do processo da cura, a gente fala da pessoa, a expressão do meio morno, meio morto, fala de uma pessoa que sobreviveu, que não enlouqueceu, mas que vive apenas a parte da vida. E Jesus diz que ele veio para que o homem tenha uma vida e vida em abundância. Ou seja, quando você não permite Jesus na sua vida, não permite ser tratado, né, no meio da sua caminhada, a pessoa vivendo uma pessoa meio morta, né? Ou seja, em boas partes você aceita a intervenção de Jesus. Em outras partes fala, não, aqui, né, deixa meus problemas, deixa eu me consumir na minha dor. Então, assim, nós precisamos entender que Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e não vida pela metade. Amém? Então, assim, vou dar um exemplo do bom samaritano, pessoa que foi restaurada, curada, né? Lá no livro de Lucas, aqui fala, a gente sabe a história do bom samaritano, né? Eu não vou ler aqui o bom samaritano, mas você conhece a história, né? Ele demonstrou as atitudes, né, necessárias para um conselheiro, para um ministro de cura. Ele viu o homem ferido. Muitas pessoas estão perto de nós e não vê as suas feridas. O bom samaritano viu o homem ferido, né? Muitas pessoas estão perto de nós, perto de você, e não vê suas feridas. A segunda coisa que ele viu, ele chegou e se aproximou. Terceira coisa, ele tratou os feridos com óleo e vinho. A quarta, ele se comprometeu com o processo da cura daquele homem. E 5, ele pagou as despesas da hospedaria. A cura da alma é importante para que as pessoas que foram roubadas ao longo da vida possam ser restituídas e sejam cheias de vida de Deus. Quando você for ler a história do bom samaritano, quando você vê aqui, a gente entende lá no livro do texto de Lucas, né, que fala sobre a história do bom samaritano, nos versos 34 e 35, nós vemos, quando ele fala aqui a gente entende a história do bom samaritano, né, que tem até aquela música do Anderson Freire, né, ele não só viu o homem ferido, ele também se aproximou do homem ferido. A gente vê que a primeira passou um levita, né, passou o pastor, que é o sacerdote, viu o homem ferido, teve pressa por suas obrigações, seus afazeres, e lá deixou. O levita da mesma forma. Mas o bom samaritano olhou, viu o homem ferido e se aproximou, né? Depois ele tratou os feridas e depois ele comprometeu com o processo da cura da alma. E ele pagou as despesas. Qual desses 3 personagens seria você? Qual desses 3 personagens você quer ser? Aquele que apenas vê o problema do outro e não tem nada a ver com isso, o problema não é meu. Aquele que pensa nos seus afazeres, nas suas ocupações. Ou aquele que olha para a dor do outro, intervém e vê lá, estende a mão para que você possa fazer algo, esteja disposto a pagar o preço por essa vida, assim como Jesus pagou por você.
Então a cura da alma, ela é um processo, não é só chegou, precisou, agiu e já, não, era um processo. Então é necessário que, além de nós permitirmos que Jesus trate-nos, a gente tem que permitir que ele trate o processo para que a gente possa ser de fato restaurado. E o que a gente mais vê hoje são pessoas no meio ministério, não só no ministério, mas pessoas que estão lá fora, que estão muito feridas. E elas precisam de alguém que vê, elas precisam de alguém que aproxima, elas precisam de alguém que cuida e de alguém que está disposto a pagar o preço, né? E aí sim, realmente fez valer a pena o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Bom, segundo ponto aqui, a gente vai falar sobre Jesus, né? O grande conselheiro, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente já não tem nem palavra para expressar o valor que tem o nome, o sangue de Jesus e os ensinamentos de Jesus, né? Então, a primeira coisa que precisamos entender, ele era um bom conselheiro em ação. Para poder a gente enfatizar um pouco esse tema, eu vou falar um pouco sobre o livro de Lucas, capítulo 24, que a gente vai falar sobre os discípulos de Jesus. Quantos lembram dos discípulos de Jesus que depois da morte de Jesus eles partiram e foram para Emaús? O caminho deles era Jerusalém, né? O caminho deles era Jerusalém, terra da promessa, lugar onde Deus tinha preparado o destino de cada um de nós, mas eles pegaram e para Emaús. Lá no Lucas, para anotar aí, Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 14, né? Nesse momento, nesse mesmo dia, iam dois para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estágios, ou seja, 70 estágios. Iam falando entre si e tudo que havia sucedido. Jerusalém distava de Emaús cerca de mais de 12 quilômetros. Era uma cidade que tinha mais de 12 quilômetros, ou seja, 2 léguas. Eles iam a pé, né? E eles no meio do caminho iam falando, né, de Jesus. Aí esses discípulos, se você for ler aqui o livro, você vai ver que no período, na mensagem aqui do versos 13 ao 14, ele viveu alguns estágios na vida deles, né? Vamos lá. As crises fizeram perder o alvo de vista. Pronto, a primeira coisa que eles tiveram foi a crise. Quando o cristão entra em crise, a primeira coisa que acontece com ele começa a perder o alvo de Deus, né? Então, esses discípulos, o destino deles era Jerusalém. Só que eles estavam indo para Emaús. Eles estavam em Jerusalém, então eles estavam indo para Emaús. Quando eles tiveram a crise, a primeira coisa que eles tiveram, os olhos deles ficaram fechados. Quantos de vocês já imaginaram, no momento de crise, venham os problemas e a primeira coisa que você consegue ver é nada, seus olhos ficam fechados. Os olhos ficam fechados. Só que indo para falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o próprio Jesus se aproximou. E aqui tem um ponto importante. Eles estavam questionando e fazendo pergunta, mas por quê? Ele se foi, né? Ele não era para estar presente entre nós, era para ficar. Ele é o nosso Salvador, é o nosso conselheiro. Como vai ser agora, né? E Jesus, percebendo que eles estavam ali falando, Jesus aproximou dele. Jesus aproximou, né? Então, quando entramos em crise, nós perdemos a visão e vem a intervenção, perdemos o destino próprio que Deus tinha para nós, né? Então eles estavam com os olhos fechados, de tal maneira Jesus se aproximou Jesus se aproximou e não o reconheceu. Quando a pessoa está em crise, a pessoa não consegue enxergar de forma clara. A primeira coisa que ela vem na mente dela são problemas e mais problemas, e fica cego, não consegue enxergar o propósito, né? Então, assim, por isso alguém que enxerga tem que aproximar. E foi isso que Jesus fez. Você já parou e pensou nos dias que você está em crise, né? Aquelas crises de ansiedade, aqueles problemas, quando você olha para um lado, olha para o outro, você não vê solução, só vê problema. Você sabe que precisa de alguém intervir, sabe que precisa de alguém chegar, alguém que de fato enxerga. Você já conseguiu imaginar um time de futebol, né? São 11 jogadores lá.
cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Só que quem está de fora, quem observa e quem vê realmente as qualidades, os defeitos, as falhas, onde tem que trabalhar, é quem está de fora, é o técnico, né? Então, às vezes, você vai estar em conflito na sua visão, nos seus problemas, e o que vai acontecer? Seu líder vai estar lá para te orientar, vai estar lá para orar por você, te dar uma direção, te dar uma luz. E é isso que nós precisamos, né? Porque naquele momento os discípulos de Jesus, aqueles dois homens, eles estavam conversando e estavam em conflitos, uma crise tremenda. Só falar de problema, só que Jesus enxergava a situação. Jesus que interviu, Jesus aproximou deles, né? Porque eles estavam com olhos fechados. A crise é uma situação que não tem recurso em si para superar. Você vai precisar de ajuda. É nessa hora que alguém que está de fora vê a situação, intervém e ajuda, né? Então, Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, ele foi ao cerne da questão. Ele estava em um momento importante da sua vida, porém ele se importou com os dois discípulos. Jesus tinha muita coisa para fazer, né? Ele tinha que voltar para o Pai, né? Ele tinha tantas coisas para fazer, ele tinha que cumprir muitas coisas. Mas assim, Jesus poderia ter falado assim: ele já sabe o que tem e o que não tem e o que não tem que fazer. Eles já foram para a revisão de vida, dá um exemplo. Eles já foram para a revisão de vida, estudo de vencedores, participam do discipulado, né? Jesus, naquele ponto de vista, eu falando aqui da minha forma, ele já tinha, os discípulos já sabiam tudo que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Mas mesmo assim, Jesus, ele foi ao ponto da questão, né? Ele estava com os discípulos, ele havia andado com eles, né? Então a crise também, cristão também tem crise. E Jesus também entrou em crise. Sabia que Jesus também entrou em crise? Ele tinha muitas decisões a tomar, né? Não importa se você é membro, se você é diácono, se você é pastor, se você é missionário, se você é obreiro, não importa. Você vai ter crises. É nessa hora que precisa de alguém para te direcionar, para alguém para te dar uma luz, né? Os discípulos estavam indo para Emaús com os olhos fechados. Quando Jesus se aproximou, fez uma intervenção. Ou seja, Jesus levou um processo de restauração, ouvindo-os, né? E perguntando como eles estavam. Então Jesus, Jesus ele corrigiu, ele fez o quê? Ele foi em encontro da pessoa, ele aproximou, ele ouviu, né? Ele ouviu os discípulos, ele também corrigiu a visão, né? Ele corrigiu a visão, ou seja, primeiro Jesus se aproximou, lá no verso 15 fala isso, que Jesus se aproximou e perguntou, né? Para poder saber da situação que estava acontecendo. Depois Jesus escutou, Jesus ouviu eles. E em quarto lugar, Jesus o confrontou e corrigiu a visão. Vai ser necessário para poder você corrigir uma visão, você corrigir uma situação, você vai ter que se aproximar, você vai ter que ouvir, você vai ter que tratar, para depois você corrigir e colocar no devido lugar, corrigir a rota. Jesus caminhou com eles, ele conversou com eles e Jesus escutou. E Jesus confrontou e corrigiu seus pensamentos. E por último você viu que Jesus, quando eles falam, Jesus quando ele foi partindo, eles falaram para Jesus: não, fica aqui, né? Não vai não, já é tarde, dorme aqui essa noite. Então ali os olhos deles se abriram e Jesus sumiu. Então todas as vezes que nós percebemos a importância de alguém para nos iluminar, para nos dar a luz, a direção, né? Deus deixa ali e fala: agora sim, você está pronto. Você está pronto para ir adiante, você está pronto para cumprir a visão, está pronto para seguir, cumprir o ID, né? Então Jesus, ele vai estar sempre do nosso lado, para se aproximar, para nos ouvir, né? Para nos amar, nos corrigir e nos posicionar no lugar da missão. Amém? Então, é necessário a gente entender isso. Os discípulos de Emaús, você viu lá que primeiro eles tiveram uma crise. Depois, quando a crise vier, os olhos fechados. Crise destina a Emaús, olhos fechados, intervenção de Jesus. Depois veio decisão. Então, os discípulos de Emaús, mais Jesus, olhos fechados,
discípulos, mas Jesus, intervenção de Jesus, e discípulos prontos. Quando Jesus deixou eles prontos, Jesus partiu. Amém? Então isso torna o ministério mais leve. Nada que venha sobre vós, a Bíblia de Jesus fala aqui: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nada que venha sobre vós é algo que você não suporte. Você vai suportar, porque Deus vai aproximar de você, vai te ouvir, vai te condicionar, vai te corrigir, te colocar na roda. Amém? Terceira coisa, precisamos ver aqui: instrumentos para a cura da alma. O que é necessário para para curar a alma, né? Instrumentos para a cura da alma. É necessário, de muitas maneiras, Deus pode conduzir a pessoa à cura da alma. São instrumentos para a cura. São várias formas de Deus tratar a pessoa para curar a alma, né? Tem uns que às vezes precisam entrar em crise, num choque de realidade para curar a alma. Eu não sei se esse é o seu problema, né? Mas a primeira coisa que nós precisamos ter é comunhão com Deus. Não tem como restaurar a alma se não tiver comunhão com Deus, tiver uma vida com Deus, né? Leitura da palavra, oração e leitura da palavra, comunhão com Deus, oração e leitura da palavra. Salmo 19, versículo 1 fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? A gente falou nisso há pontos atrás. Então temos vários testemunhos de cura de vida interior, através de contatos diários com Deus. Se você for ver aí, vamos dar um exemplo, no Parceiro de Deus, você vai ver muitas pessoas foram curadas, né? Você vê relato de pessoas que foram curadas pelo Espírito Santo, né? Pessoas que estavam presas ao mundo, pessoas que estavam ansiosas, deprimidas, pessoas que estavam opressivas, pessoas que estavam destruídas em vícios, né? Então, o Espírito Santo, ele dá o poder e a condição de nos sermos restaurados, através da comunhão com Deus, da oração e da leitura da palavra do Senhor. Dons do Espírito, né? A palavra do conhecimento é a habilidade dada por Deus a receber por revelação fatos e informações humanamente seria impossível saber. Então são coisas que o Espírito Santo dá, né? O corpo de Cristo tem ação, manifestando os dons que nos foram concebidos. Todos nós temos dons, e alguns deles vão ser desenvolvidos quando nós temos esse encontro com Jesus. Então, assim, o Espírito Santo dá conforme Ele quer. Claro, tem algumas coisas que você busca tanto nele, que ele, de tanto você pedir, Ele vai te dar, né? E além de pedir, peça também capacidade, peça suporte para você poder exercer com excelência aquilo que Ele te concedeu, né? Discernimento de espírito é a habilidade dada por Deus de perceber o espírito que está agindo em diferentes manifestações de atividade. Também inclui a habilidade dada por Deus de desafiar ou lidar com os desafios, né? Palavra de sabedoria é a habilidade dada por Deus de receber sabedoria sobrenatural dele quando há necessidade. Fé é a habilidade dada por Deus de crer em favor de realização impossível para o ser humano, pelo ser humano. Então esses são os dons que o Espírito Santo dá, né? Palavra de discernimento, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, fé, habilidade e outras, né? Pregação da palavra. O ministério da palavra traz direção, alimento e esperança a um rebanho, principalmente onde há ministérios proféticos, sensíveis à necessidade do povo. Dom da palavra, né? Pregação. Deus ele é poderoso, né? Ele faz conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós devemos, na verdade, ser gratos por aquilo que Ele nos concede, né? O objetivo de aconselhamento é de ajudar pessoas, né? A funcionar de modo eficaz na vida, né? De libertar dos conflitos espirituais, a terem paz consigo, né? E a desenvolver e manter relacionamento significativo, a libertar o seu potencial máximo dado por Deus. Os princípios básicos do aconselhamento cristão. A pessoa do conselheiro, né? É a personalidade de valores, os valores, as atitudes e as crenças que são máxima importância no processo de ajuda. Gálatas 5:1. O ajudador deverá estar em processo de crescimento e supervisão para, depois de ter ajudado muitos, ele não ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. 1 Coríntios 9:27. E até a consciência de seus limites, tanto emocional quanto espiritual e físico, lembrando sempre das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios
3, versículo 6, tá? 1 Coríntios 3, versículo 6. Também a pessoa tem o que? Empatia. A empatia, ela deriva da palavra grega empatheia, que significa sentir com. Todos nós já passamos pela experiência de estar no banco do passageiro de um carro e de apertar o pé contra o chão quando sentimos a necessidade de diminuir a velocidade. Quem nunca fez isso, né? Quantas vezes você está ali no canto do carro, aí você vê que o carro está andando, aí aparece alguma coisa, uma situação que precisa frear o carro e você freia junto com o motorista, né? Eu e minha esposa mesmo é assim, quando a gente ando com ela eu dirigindo, ela só falta pegar no volante, né? Mas, porque esse é a chamada de empatia, né? Estar no lugar do outro, sentir-se com o outro, né? Participar, é você ter aquela coisa, falar, não, me sinto bem estar com aquela pessoa, e tanto que eu me importo com ela, né? Vou dar um exemplo também, jogando futebol, falando para vocês que são homens, futebol ou vôlei, alguma coisa, um esporte que você gosta, né? Quando o seu atleta tá lá, preferido, tá fazendo algo lá, e você faz junto com ele, né? A bola vem, você quer chutar junto, né? Entendeu? Isso a gente chama de empatia, tá, gente? Foco. Ajuda deve ser focada em emoção, pensamento e comportamento. Ó, para ter foco tem que ter essas três coisas: emoção, pensamento e comportamento. Você precisa colocar teu coração. Precisa colocar teu coração naquilo que realmente vale a pena, né? Pensamento, as suas ideias, né? E comportamento, ou seja, tem que ter o comportamento voltado para que isso realmente de fato aconteça, né? Aconselhamento envolve habilidades ou técnicas de auxílio, né? Então, no aconselhamento você precisa o quê? Ouvir, né? Algumas dicas: preste atenção na concentração, não é uma atitude fácil, exige disciplina. Resista às distrações, né? Desligue o telefone, tudo aquilo que atrapalha você. Controle suas emoções. Muitas vezes estamos sobrecarregados com nossos próprios problemas, né? Controle a curiosidade, cuida para que não faça pergunta de demasia e controle sua ansiedade. Não faça uma pregação, não argumente. Se você vencer a discussão, você poderá perder um amigo. Ou seja, isso aqui a gente fala de orientação às pessoas, né? E quando você tem que ter esses pontos aqui, orientar através da reflexão, né? Você precisa apoiar, ensinar e agir com imparcialidade e ser consistente, na verdade, né? É ser autêntico. Então, são esses pontos que você precisa entender para que você trate com pessoas desse ponto de vista de orientar. Amém? Então vamos para o quarto ponto, né? Quarto ponto aqui. Como melhorar seus relacionamentos? Como se sentir realizado, né? Eu preciso melhorar meus relacionamentos, né? Eu tenho muitos relacionamentos bons, graças a Deus. Muitos relacionamentos saudáveis, graças a Deus. Mas eu preciso melhorar e preciso ter mais relacionamentos e ver quais são as pessoas que realmente devem fazer parte do meu relacionamento. Se essas pessoas estão inseridas no âmbito em que eu vou crescer na minha vida com Deus, né? Se elas não tiverem, eu vou orar por elas para que elas possam estar e juntos a gente possa estar ali em nome de Jesus. Mas se elas já estão, amém, chega junto, né? Aproxima, deixa aproximar, participem, né? Interagem. Mas se elas não estão, orem por elas, né? Fala de Jesus para elas, né? Se posiciona naquilo que você realmente de fato é. Não se deixe ser influenciado e seja assim um influenciador na vida das pessoas, né? Através daquilo que você vive, né? Vamos lá. A experiência no campo da psicologia relativa ao aconselhamento relata que pessoas que se sentem realizadas aprenderam a curar suas feridas emocionais. Pessoas que se sentem realizadas, que têm melhores relacionamentos, foram pessoas que permitiram ser curadas, né? Emocionalmente. A série verdadeira, despindo-se do personagem, usualmente representam para esconder suas fraquezas com as pessoas com que se relacionam. Elas também se despiram do personagem, né? Elas também assumiram o controle da situação e a confiar em Deus.
Curando as feridas, né? A autoanálise tem demonstrado que é fundamental reconhecermos e aceitarmos a dor de determinados episódios marcantes de nossa vida, ao invés de enterrá-las, né? Porque o sentimento reprimido, especialmente os dolorosos, tem grande probabilidade de ressurgir. Ou seja, ao invés de você enterrar, você precisa enfrentar. Porque se você enterrar, um dia você vai ter que chegar lá e ele vai vir à tona. E aí? Talvez está acontecendo com você agora. Talvez está vindo à tona um problema, uma situação lá anterior que você viveu, que precisava ser tratada. Está chegando agora, é hora de ser tratada. Não esconda, não enterra novamente, né? Permita ser tratado. Entenda que essa dor não é maior do que você. E não é maior do que o nosso Deus, amém? O objetivo da cura interior é o de evitar que a dor do passado venha a se repetir nos relacionamentos atuais. Por mais estranho que possa parecer, a experiência mostra que tendemos a usar novos relacionamentos como substitutos de mágoa e perda que sofremos no passado, como nossos pais, relacionamentos, né? Se não houver cura interior, apenas continuaremos a repetir os problemas de relacionamentos e reproduzir nossa dor. Se nós não enfrentarmos o problema, se nós não permitirmos ser curado, só está adiando. Depois você vai passar por esse processo de novo, né? E reproduzir a dor. Então é necessário também curar suas feridas. Despir do personagem. A razão de estarmos continuamente representando um personagem, na maioria do nosso relacionamento, mais importante é o receio de uma rejeição. Com continuidade desse exercício, podemos estar realmente evitando rejeições e até, eventualmente, conquistando admiração. Porém, nunca o sentiremos realizado, nunca conheceremos a verdade intimamente. Então, precisamos nos despir do personagem, né? Você precisa ser você mesmo. Você precisa ser verdadeiro, né? Por mais que situações, às vezes, você aparece, não, por um tempo vai ser bom, mas depois você fala, e agora? Veio à tona, eu preciso. É aquela situação de que a mentira tem perna curta, né? Já viu falar? Uma hora vai vir à tona, e aí? O que vai sustentar? A verdade? Ou você que sustentar a mentira, né? Então, precisamos, quando resolvemos despir o personagem e revelar quem realmente somos, com nossos medos, insegurança, desejo, alegria, é bastante provável que as pessoas com quem nos relacionamos façam o mesmo. A vulnerabilidade de cada um é que acaba criando um vínculo entre duas pessoas. Então, ou seja, que quando você despide seu personagem, automaticamente outras pessoas começam também a se despir. E tudo bem com clareza, tudo traz luz, né? É assumir o controle da situação. É buscar a realização pessoal, construir um forte sentimento de identidade e uma boa autoestima. Precisamos sair de nossa passividade habitual e lutar. Isso exige esforço, dedicação de nossa parte. Fala comigo, esforço e dedicação. Você precisa assumir o controle da situação. Tá difícil. Lembra que Josué, ele passou por isso? Deus falou para ele, somente seja forte e corajoso, você precisa assumir o controle da situação. Moisés, meu servo, já levei, e agora? Agora é contigo, assuma. Seja forte e corajoso. Quando você assuma a tua posição, e tenha certeza, Deus fala, assim como ele falou para Josué, eu estarei contigo até a consumação do século, ou seja, eu estarei contigo até que isso passe. E depois disso, estarei de novo, até que tudo seja executado. Amém? E confiar em Deus, que é uma coisa, você precisa confiar nele, irmão. Se você não confiar nele, não vai adiantar, não vai. Você pode se despir do personagem, você pode ser curado até, mas e se você não tiver confiança total em Deus, as coisas não vão, né? Você chegou num momento de crise, e agora o que eu faço? Deus fala, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Você precisa confiar nele. Amém? Porque Deus é amor. E como encontrar amigos verdadeiros, né? O melhor indício de que a amizade possa acontecer é de criar bom relacionamento prolongado, é diálogo. Mas existem técnicas de apoio que nos ajudam a dominar. A primeira técnica dela é saber ouvir. A primeira coisa que você precisa entender é saber ouvir, cara. Tem que saber ouvir. A segunda é ser usada como criar uma conversa agradável, a abertura.
Eu vou falar desses pontos aqui, tá? Lealdade, como manter a amizade verdadeira. Você tem que ser leal, sincero de realidade, você tem que liberar o perdão, ter sinceridade, né? E, e dedicação, né? Falar, mas com graça. Então você precisa, de fato, vou dar um exemplo. Quando você for conversar com uma pessoa, a primeira coisa que você precisa entender é ouvir a ela. Você precisa aprender a ouvir. Você se aproxima, ouve ela, né? E quando você for tratar a situação dela, você não trata referindo-se a você, a pessoa, a segunda, terceira pessoa, né? Você se refere à primeira pessoa, que é você mesmo. Dá um exemplo de você, vou dar um exemplo. A pessoa tá lá nas drogas, né? Aí você fala assim: ah, mas você precisa disso, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, você vai falar assim: eu já passei por esse processo, eu tive que fazer isso, já vivi essa experiência, eu tive que fazer isso, fazer aquilo, eu continuaria fazendo isso. Então, é uma forma de você abrir o espaço para a pessoa falar, porque ela não vai sentir como se foi diretamente para ela. Ela viu a situação em você e isso dá liberdade para ela se abrir, entendeu? Bom, nós vamos falar agora do sexto ponto, o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor. O amor, em definição, segundo Jesus nos fala em Mateus 22:39, fala assim: meu mandamento acerca do amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se obedecermos a Deus e estamos levando uma vida santificada, estamos crescendo espiritualmente, aumentando nossa comunhão com o Senhor. Ou seja, a maior forma de demonstrar amor é amando o próximo. Você consegue imaginar uma pessoa que você, às vezes, não suporta muito, que você não tem empatia com ela, você olha para ela e fala: meu Deus, né? Não quero essa pessoa perto de mim, mas Deus foi essa pessoa que Deus te ensinou, te direcionou a amar. Esse é um dos maiores exemplos de amor, é uma das maiores ações de demonstrar que você realmente ama, né? Até porque Deus é amor, e a maior prova de amor que Deus que nós temos é o próprio Deus, que Ele nos ama mesmo sendo do jeito que nós somos. Somos falhos, né? Às vezes até culpamos a Deus por algumas coisas. O ser humano é assim, né? Então, assim, mesmo assim, Deus ama. Da mesma forma somos nós. Quando nós olhamos para a pessoa, o próximo, e vemos a situação dela, ou ela é uma pessoa cri-cri, uma pessoa complicada, uma pessoa que você não suporta, né? E, e mesmo assim Deus fala: ame-a, ame essa pessoa. Deus não fala para você obrigado e gostar dela, mas Deus ensina a amar, entendeu? A paixão não é amor. Paixão é um sentimento e logo que se acaba. Só que depois da paixão, ela vem o amor, que é uma decisão, né? A paixão é especificamente erótica. Não nos apaixonamos pelos nossos filhos, tá vendo? Então a prova da maior prova de amor que é a paixão não é nós não apaixonamos por nossos filhos. Paixão é uma coisa erótica, é uma coisa muito impulsiva, uma coisa assim que tem muito impulso, impactante, né? É que você faz qualquer coisa pela paixão. Só que depois que você cai em si, passa pelo processo e fala: meu Deus, que coisa que eu fiz, né? Então, assim, o amor não, o amor já é uma decisão. O amor é algo mais forte. É você decide amar a pessoa, independente como ela é, se ela merece ou não o teu amor. Uma prova de amor ao próximo é isso. É você olhar para a pessoa e saber se ela merece o teu amor ou não, e mesmo se você ama. Demonstra ações de amor, né? Controlando a sexualidade. A relação antes do casamento não corresponde aos princípios divinos. Ela é de fato uma unificação de vidas. É a relação sexual, de fato, a relação de vidas. Então, amor não é você ter sentimentos, relação. O sexo serve para unir as pessoas e estabelecer entre elas uma ligação profunda e maravilhosa, que seja o que? Unidade. Casamento, marido e mulher. Né? Como seres sexuais, não há como negar.
A sexualidade é parte integral do nosso ser. Foi assim que Deus nos fez. Mas a sexualidade humana é completamente diferente dos atos animais, em geral. Porque ela localiza no órgão sexual mais importante do ser humano, o cérebro. O impulso sexual humano ocorre no córtex, uma fina camada no cérebro por onde passa a aprendizagem. O homem usa seu cérebro altamente desenvolvido para aprender como, e até mesmo se vai atender aos seus impulsos sexuais. Isto é que nos distingue dos animais. Por sermos seres humanos, somos responsáveis pela nossa sexualidade. Ou seja, você é responsável. Você é responsável pela sua sexualidade. Você tem que aprender a ter controle sobre isso, né? Nós somos pessoas, e Deus nos fez com esse propósito de fecundar, povoar a terra, né? Ter fonte de prazer, unificação entre marido e mulher, tudo debaixo de uma aliança, né? Então, sexo não é amor, ela faz parte do relacionamento, né? Faz parte, né, de uma vida do relacionamento de amor, né, entre marido e mulher, né? Então, assim, e dependência também não é amor. Quando alguém necessita de outra pessoa para sua própria sobrevivência, está sendo parasita do outro. Eu conheço tantas pessoas que falam assim: ah, eu amo tanto aquela pessoa, não sei viver sem ela. Oxi, isso não é amor não, isso é doença, você tá doente, né? Você virou marionete do capeta. Você tá tão doente que você não consegue nem se amar. Se ama, ama o outro, né? Mas não ama a si mesmo. E que a Bíblia nos ensina: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, dependência não é amor. Então temos que estar disposto a correr risco pelos confrontos. Você vai ter confronto, irmão. Você vai ter confronto na sua vida emocional, você vai ter confronto na sua vida sexual, em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos com família, né? Você vai ter confronto. Uma das maiores provas, vamos dar um exemplo, nessa política mesmo. Você tem pessoas dentro do seu convívio social, da sua família, que eram contra a sua opção de voto, né? Dá aquela coisa, aquela agonia, fala, meu Deus, eu sou contra aquela pessoa e tal, né? Às vezes você não tem, você fica até trincado com ela, seu relacionamento, né? Mas no fundo vocês se amam. E vocês percebem que cada um tem o seu direito de votar e escolher quem que seja, né? Então tem que ser algo saudável, né? A maior prova das maiores provas de amor, primeiro é se amar e amar o próximo e também aceitar as opiniões e decisões dela, né? Não, e você compreender isso. Amando com sabedoria. O amor genuíno implica em dedicação e compromisso e também em sabedoria. Ó, o amor genuíno, ele implica em dedicação, compromisso e sabedoria. Tem que dedicar, tem que ter compromisso e tem que ser sábio, né? Portanto, devemos escolher a pessoa em quem vamos focalizar a nossa capacidade de amar, a quem vamos direcionar a nossa vontade de amar. O verdadeiro amor não é um sentimento que nos domina, e sim deve ser uma decisão bem pensada, a qual é importante dedicar bastante atenção. Quanto mais conhecermos sobre os valores da pessoa em quem estamos interessados, mais saberemos sobre o futuro do nosso relacionamento. Quando você entra num relacionamento, você precisa saber os valores, conhecer a pessoa, procurar saber dela, né, os pontos, né, positivos, negativos, sonhos dela, os objetivos de vida, se está relacionado naquilo que você quer viver, né? Quem ama com sabedoria não procura mudar o outro. Quantas pessoas falam assim: ah, não, eu vou amar, vou estar com ele porque ele vai mudar, né? Se entrega, não. Você não procura mudar o outro, você permite ela ser mudada. E essa é uma coisa que ela tem que perceber, né? É necessário que uma parte sua morra para que a outra viva. Então, é um casamento, né? Quem ama com sabedoria investe tempo para analisar e comprometer e porque as palavras duras proferidas, o sentimento ferido para crescer no relacionamento, né? Outra característica de amor sábio é de respeitar a nós mesmos. Você se respeita, né? Você fala, não, eu tenho aqui tem um limite, né? Ali não me cabe, né? Então, não procurando mudança importante em nosso modo de ser para querer agradar o outro, entendeu? Então, assim, você tem que respeitar a si mesmo. O amor não é estático. Devemos ser inteligentes e saber que o amor, por mais lindo que mostre no início, passará por mudanças e mudanças. Quem ama com sabedoria não deixa tudo
por conta do acaso. Não. Quem ama com sabedoria cultiva diariamente seu amor. Não descansa, não se incomoda, não se deixa levar pelo mito do felizes para sempre, mas sim pratica um jeito afeitoso de ser, né? Então, para fechar, a nossa último ponto, né? Praticando o perdão. O que Deus nos fala sobre o perdão, né? Aqui a gente vê lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12, fala assim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É muito forte quando a gente fala de perdão, né? Porque a gente não é digno de ser perdoado se a gente não perdoa. Eu pergunto para você, quantas vezes você deixou de perdoar alguém? Quantas vezes você não quis perdoar alguém? E quantas vezes você pediu perdão? E quantas vezes você quer que Deus te perdoe? Né? Aí a gente consegue refletir. Ah, não tem como eu ser perdoado se eu não perdoo, se eu não libero perdão, né? No verso 14, Jesus apresenta a condição para o nosso perdão, aquilo que eu falei. Não tem como a gente ser perdoado se a gente não perdoa. Entendendo que raiva não é ressentimento, né? Raiva é uma forte reação emocional de caráter temporário, né? A raiva é aquilo que você, né? Quando você já teve raiva e depois passou, é uma ação de caráter temporário, ela passa, né? Não, por isso que às vezes a gente fica com raiva lá de alguma coisa, depois você fala assim, não, você foi lá, resolveu, conversou, tudo foi jogado fora, né? Mas se ao invés disso ela se aloja no subterrâneo de nossa alma, o que vai acontecer? Ela passa a se manifestar de forma silenciosa e persistente. Aí já terá transformado em ressentimento. E, gente, é muito importante quando você estiver com raiva de algo, de alguém, você chegar e conversar. Fala para ela. Por exemplo, se estiver com raiva de mim, do seu pastor, do seu líder, chega diante de mim, pastor, tô com raiva de ti, por isso, por aquilo. Pode falar. Eu sou falho, né? Falho, erro. Mas você tratou o assunto, eu vou conversar com você, vou pedir perdão a você, a gente vai conversar. E você não deixou isso alojar no subterrâneo da alma, para não virar ressentimento. Ressentimento é sentir de novo uma dor, né? E isso machuca, você sentir de novo. Toda vez que você vê a pessoa, você está de novo com raiva, então você está ressentindo, né? Percebendo a raiva como um pedido de amor. Tendo percebido o modo como as emoções negativas se instalam em nós, a força corrosiva de sua ação, vamos ver como o nosso perdão deve ser na prática, né? Nós precisamos ter percepção, né? Você precisa perceber. Se tratarmos uma pessoa como ela verdadeiramente merece, tornamos-a pior do que ela. Mas se tratamos uma pessoa como ela pode ser, então a transformamos naquilo que ela deveria ser. Isso é forte, né? Se tratarmos uma pessoa como ela pode tratarmos uma, se tratarmos uma pessoa como ela parece ser, acabamos nos tornando pior que ela. Mas se tratarmos ela como ela pode ser, então a transformamos naquilo que ela deveria ser. Precisamos passar a ver toda raiva, hostilidade e ou insensibilidade como um pedido de ressentimento, respeito, reconhecimento, respeito e amor. Perdoar deve consistir no estilo de vida de gradualmente nos transforma em vítimas indefesas de nossas circunstâncias, em poderosos e amorosos co-criador da nossa realidade. Por modo de vida, o perdão envolve o compromisso de experimentar cada momento sem interferência das percepções passadas, né, passadas de maneira nova, clara, sem medo. O perdão representa o fim das percepções passadas que obscurecem a nossa capacidade de amar. Os atos corriqueiros do perdão contribuem para nosso autoconhecimento e também para nos levar a ver outros como pessoas positivas, com grande potencial que podem agir de maneira amorosa, ao invés de continuarmos a ver os seres humanos como basicamente egoístas, destrutivos e pecadores.
Ou seja, você quer de fato ver o amor das pessoas? Libera o perdão. Né? Se quer de fato ver o amor das pessoas, ame-as. Porque a forma de nós, como nós retribuímos aquilo que nós recebemos, isso demonstrará realmente, né, que essas pessoas merecem. Então, se você, de uma certa forma, retribui amor, você está dizendo que ela merece uma segunda chance. Se você retribui ódio, ou da forma como você acha que ela merece, né, essas pessoas, elas não vão viver o amor, elas vão ficar mais amarguradas, né? E Jesus quer que nós tenhamos continuamente uma forma de praticar o perdão. É todos os dias. É 70 vezes 7, não importa a quantidade, mas sim a ação, porque ela de fato muda a vida das pessoas, né? E também muda nossas vidas. Quando você transmite perdão, você semeou amor na vida da pessoa, né? E aquilo que eu falei, né? Precisamos saber ouvir. Quando a gente for falar com as pessoas, ouça elas, né? Ouça elas, né? Depois, ao intentar, você de estarmos falando, se ela sentir que estamos ponto de uma batalha, não estará em seu estado mais receptivo, né? E outra coisa, quando você for falar, como eu falei lá atrás, não direciona a palavra a você, a terceira pessoa, mas sim a pessoa da primeira pessoa, que é você mesmo. Você tratar um assunto com ela, para poder dar liberdade para ela se abrir, para ela falar. Comece falando um pouco de você, uma experiência que você teve, né? E aí a pessoa vai ter a liberdade de poder se abrir para liberar o perdão na vida dela e também curar. Aí você vai ver que depois a pessoa fica leve. Ela é uma pessoa que às vezes estava machucada, né, por algumas situações na vida, né? E aí, ao invés de ser tratada com amor, foi julgada, foi condenada, e ao invés dela ficar melhor, ela piorou. Então, perdoamos as pessoas, liberamos o perdão, perdoe a si mesmo. Já parou e pensou? Porque às vezes, quantas vezes a gente se culpa, perdoa a si mesmo. É um dos primeiros passos, é você se perdoar também. Perdoa a Deus por aquilo que você às vezes tem até falado, não, Deus não tem nem nada a ver com isso, e temos julgado, até condenados, falado mal dele por algumas coisas que acontecem, né? Libera perdão, perdoa ao Senhor, perdoa você mesmo, perdoa as pessoas, ame as pessoas, independente como elas são, né? Lembrando que toda consequência que colhe é resultado de uma semente. Você não precisa fazer justiça com suas próprias mãos, você não precisa ser mau, ser vingativo. As pessoas, elas colhem aquilo que elas semeiam, mas nós, como homens, mulher de Deus, devemos retribuir esse amor. Amém? Para fechar aqui, eu quero convidar você, fechamos essa segunda parte, quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os teus olhos, quero liberar a bênção sobre você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar a vida dos teus filhos agora, as tuas mãos, que está recebendo essa mensagem. Deus, que tudo que foi semeado no coração seja construído, seja de forma, Pai, em nome de Jesus, retribuído, contribuído para outras vidas, compartilhado para outras vidas. Que o Senhor esteja no comando da vida delas, dê coragem para prevalecer, dê amor, dê cuidado. Deus, ensina a vencer, ensina, Deus, a prevalecer em toda dificuldade em suas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe.